Primeira das coisas, né? Uma das áreas de atuação do biomédico é a hemoterapia, né? Como vocês já sabem, que vocês já estão cursando, tem várias áreas de atuação, patologia clínica, hemoterapia, enfim. A minha especialização de formação é hemoterapia. O que é hemoterapia? Então, a hemoterapia é o processo do sangue, né? A terapia transfusional do sangue. Isso aí engloba o quê? Desde o princípio, no cadastro do doador, né, na seleção do doador de sangue, até o ato transfusional, né? Então, o que a gente faz? Eu vou falar no caso que é o que a gente trabalha no Hemocentro. A gente tem na área da hemoterapia, eu vou falar meio genérico, eu vou falar genérico de todas as áreas, mas depois eu falo do biomédico. A gente tem assistente social na hemoterapia, que é para quê? Captar doador de sangue, médico. O biomédico, ele pode trabalhar no quê? De atendimento ao doador? Na parte de triagem clínica. Por quê? Oi? 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 Eu não. Não tô. Será que eu preciso colocar? Será que é melhor colocar o fone? Tá. Tá, então só um minuto que eu vou pegar, tá? Professora, eu acredito também que pode ser por causa do tempo, né? Que tá virando para chuva, às vezes dá uma falha na conexão. Uhum, entendi. Né? Tá me ouvindo agora? Oi? Ouço? Então tá. Então vamos continuar. Né? O que a hemoterapia atende? Né? Abrange a captação de doadores, o atendimento ao doador, que o atendimento ao doador abrange a captação, o cadastro de doadores, a triagem clínica e a coleta de sangue. No atendimento ao doador, o que o biomédico pode trabalhar? Ele pode trabalhar na triagem clínica, que é fazer o questionário para saber o que tudo. A gente, na hemoterapia, a gente segue uma portaria do Ministério da Saúde, é tudo baseado nessas normas. E nessa norma tem um artigo que fala que para fazer triagem clínica tem que ser profissional da área da saúde formado, com nível superior, que pode ser o biomédico, o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, enfim. Então, a gente, como biomédico, pode atender na triagem clínica para fazer o questionário, para saber de doenças sexuais, relação sexual, de viagem, enfim, para saber se o candidato está apto para a doação do sangue. Então, na parte de atendimento ao doador, é isso que ele vai trabalhar, tá? Então, a gente tem sempre que pensar assim, que o biomédico, ele pode entrar em várias partes da hemoterapia, porque a hemoterapia, ela é a medicina transfusional,
né, do sangue. Então, a gente pode trabalhar em vários lugares, como biomédico, na hemoterapia. Na agência transfusional, em hemocentro, em banco de sangue, atendimento ao doador, controle de qualidades, laboratórios de sorologia, imunematologia, processamento do sangue. Então, na parte de atendimento ao doador, na triagem clínica, tá? Qual que é? Só um minuto. Na coleta, não. Na coleta de doador de sangue, não pode trabalhar o biomédico, porque lá tem que ser enfermeiro ou médico, tá? Mas o biomédico pode trabalhar na coleta de doador no procedimento de aférese. A gente faz alguns procedimentos lá especiais para doador de sangue. Por exemplo, o paciente tem uma leucemia e ele precisa só transfundir plaqueta. A plaqueta, para a gente fazer um procedimento de transfusão de plaqueta para um paciente adulto, geralmente a gente precisa de 8 doadores, 8 pessoas diferentes. No procedimento de aférese, a gente tira a plaqueta de um único doador. Nesse processo, o biomédico pode trabalhar, tá? Então, a gente pode só nesse procedimento de aférese, que é plaqueta, aférese. A gente pode fazer esse procedimento de aférese para plaqueta, hemácia e glóbulos brancos. Só que aqui no Hemocentro de Marília, a gente só trabalha com parte de plaqueta, porque como a gente não tem transplante, a gente só faz a plaqueta aférese mesmo, tá? Então, é só no procedimento de plaqueta aférese. Por que o biomédico pode trabalhar nesse procedimento de aférese? Porque a gente vai fazer o cálculo de quanto que vai tirar de plaqueta. Com o resultado do hemograma em mão do doador, a gente faz um cálculo de incremento plaquetário para saber quanto que a gente pode tirar daquele doador. Porque na portaria fala que a gente tem que ter um de plaqueta na bolsa, tem que ter pelo menos 3 vezes 10 a 11ª de plaqueta, em 200 ml, coletado. E o biomédico, dependendo do resultado que sai a contagem de plaquetas no hemograma, a gente faz esse cálculo. Então, a gente pode trabalhar nesse procedimento de aférese, tá? Só um minutinho. Oi, agora está escutando? Tá. Então, ó, a hemoterapia, ela busca por profissionais habilitados, né, biomédicos habilitados para trabalhar nessa área. Por quê? É muito escassa essa área de hemoterapia. A maioria do pessoal da biomedicina, na formação acadêmica, é muito escasso a parte da hemoterapia. Muitos chegam lá para fazer estágio com a gente, não sabem quase nada, mal sabem fazer uma tipagem ABO-RH. Por isso, assim, a gente sempre lá nos estágios, a gente dá uma ajuda em todas as áreas, né? Todas as áreas lá ajuda o biomédico. Enfim, biomédico, farmacêutico, biólogo, quem prestar para passar no estágio. Mas o biomédico, ele chega lá muito escasso de hemoterapia. A maioria nem sabe o que é uma bolsa de sangue. Alguém tem alguma dúvida do que é uma bolsa de sangue? Do que o sangue doado, do que a gente pode produzir?
Eu tenho, Fabiana. Pode falar. Eu sei que a gente colhe o sangue e envia para o doador, mas desde então eu não sei nada sobre isso. Coloca na. Espera só um minutinho. Parece que é uma bolsa, escana, ela vai no hemocentro. Ó, então, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam, porque como eu estou apresentando, eu não estou no chat, tá? Então, é assim, ó, em relação à bolsa de sangue, é isso que você me perguntou, né? Isso, que eu tô perdida aqui, que eu não tô vendo a apresentação, mas deixa eu procurar aqui. Mas é assim, ó, a bolsa de sangue. O doador que está tudo apto, está com hematócrito, que está com teste para anemia, ok, ele é apto para doar sangue. Ele vai para a sala de coleta. A gente coleta o sangue em bolsas próprias, bolsas plásticas, com plastificante especial para aguentar aquele sangue por uma certa validade, tá? Tem um anticoagulante lá, uma quantidade de anticoagulante nessa bolsa. E ela é uma bolsa que ela tem mais 2 bolsas acopladas nela. Por quê? Porque a gente produz desse sangue total doado alguns tipos de hemocomponentes. Então, é assim, geralmente é coletado de 450, mais ou menos, de sangue total, tá? Do sangue. Esse sangue depois vai passar por processos físicos, né? Que a gente vai fazer uma centrifugação para processar ele, tá? Por quê? Porque hoje em dia é proibido por lei transfundir sangue total. Não pode, tá? Porque assim, antigamente se transfundia sangue total. Mas hoje em dia a gente sabe que quem está com anemia precisa do quê? Dos glóbulos vermelhos. Quem tem leucemia precisa da plaqueta. Quem tem deficiência de fator 8, deficiência de coagulação, precisa do plasma. Então, a gente processa essa bolsa de sangue para produzir os hemocomponentes de acordo com a necessidade do organismo do paciente, de acordo com a clínica, tá? Então, é por isso que a gente coleta o sangue e a gente processa ele. Deu para tirar mais ou menos para você entender? Porque daí mais para baixo eu vou falar como que é em cada setor, o que a gente faz. Eu posso fazer uma pergunta, Fabiana? Claro. Eu estou interessado em saber a seguinte questão. Quando quem você falou, não usa todo o sangue, né? Mas se uma pessoa, por exemplo, chega lá para fazer os exames, na verdade chega ferido, sem saber nada. Se você tem o O negativo, ele não é um sangue universal, ele não vai poder ser colocado por inteiro no paciente, se ele estiver precisando de muito sangue, um caso de hemorragia, por exemplo, bem grave. Depende. O negativo é universal, porém, para a gente transfundir ele, o médico tem que assinar um termo, que é por lei isso. A gente não pode chegar igual a gente vê em Anatomy, naquele Grey's Anatomy. Quero um O negativo, vai lá no banco de sangue, abre a geladeira e passa o O negativo. Isso não existe, não pode. Mesmo porque ele é raro, né? Proibido. Mesmo porque ele é raro e por quê também? Porque a gente tem que pelo menos dar início nos testes pré-transfusionais. Tá? Então, é assim, chegou um paciente sangrando lá no pronto-socorro. Como ele está em extrema urgência, o médico pede um O negativo, mas ele vai assinar um termo. Ele vai ligar para o banco de sangue, pedir esse sangue O negativo. A funcionária do banco de sangue vai pegar a bolsa, vai tirar um pedaço do segmento da bolsa, para depois ela dar andamento nos testes, porque tem que ser feito um teste para ver se esse sangue está apto para aquele paciente. Ela tira um segmento da bolsa e leva lá. Chega lá, ela vai dar um documento para o médico assinar. Que ele está ciente que está transfundindo uma bolsa negativa. Transfusionais, se ele assinar, ela instala o sangue. Se ele não assinar, a gente não pode instalar. Tá? Daí ela vai voltar com a bolsinha dela de O negativo. Mas geralmente eles assinam. Ou geralmente eles preferem esperar, que é o que mais acontece. Na minha experiência, como eu já trabalhei no banco de sangue do HC, e lá é o lugar que chega mais acidentado, geralmente eles esperam. Ninguém quer assinar o documento. Tá? É assim que acontece. Muito obrigado, Fabiana. Fabiana, aqui para mim não tá aparecendo no slide. Não sei se para as outras pessoas tá.
Pra mim tá normal. Ah, tá. Então, Normal? desculpa, comigo, então. Ó, então, a área da hemoterapia. Quais são os procedimentos que a gente faz relacionado ao sangue? A gente faz a coleta, o processamento do sangue, a análise laboratorial, que são os testes imunohematológicos e sorológicos, controle de qualidade e a transfusão do sangue, tá? Como eu já iniciei um pouco a coleta, já expliquei para vocês como que é a coleta, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque assim, se for entrar em detalhes em o que pode doar, o que não pode, é uma coisa muito extensa. Isso a gente deixa mais, assim, eu trabalho com isso, mas eu tenho menos experiência. Minha parte mesmo é processamento do sangue em estoque, tá? O biomédico, mesmo eles tendo formação, a gente trabalha, como eu falei para vocês, em cima de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria de consolidação 5, de 28/9/2017, tá? É a portaria que o Brasil inteiro segue em relação à hemoterapia, em relação à doação de sangue e transfusão, tá? Mesmo assim, é o que eu falei para vocês, né, da questão anterior do O negativo. O médico quer um O negativo? Ele quer, mas conforme a portaria, ele tem que assinar um documento, e esse documento a gente manda para a vigilância sanitária. Então, se o médico não assinar, a gente não transfunde, tá bom? Então, essa é a portaria. Se vocês quiserem depois dar uma lida para saber quais são os regimentos. Oi? Oi? Pode falar. É, certo. Não, sangue total não é mais transfundido, não é que ele corre o risco, é porque hoje em dia os candidatos à doação estão diminuindo muito. Por exemplo, a gente está com estoque de sangue baixíssimo. Então, por que você vai passar uma bolsa de sangue total para quem precisa só repor anemia? É por isso que é proibido, por lei, tá? Mas até 1980. Porque assim, otimizar o hemocomponente, é por isso, tá? E assim, o risco do O negativo não é que tem risco, porque ele já foi feito os testes sorológicos, é o risco para o paciente. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem, cada um tem um tipo sanguíneo, né? A tipagem sanguínea, a gente geralmente fala que é ABO e RH, que é o ABO é o sistema que tem o A, o B, o O e o AB. E o RH é o positivo e negativo, que é a presença do D ou a ausência. Só que a gente tem mais outros sistemas sanguíneos, que não é só o ABO e RH, compatibilizar só isso. Então, a gente tem que compatibilizar tudo. Por isso que o O negativo ele é universal, mas ele não é 100% universal. Porque mesmo o paciente sendo ABO e RH, os outros sistemas sanguíneos não. Tá? Então, essa é a portaria que a gente segue, tá? Ela fala de todo o procedimento do sangue que a gente tem que fazer. Do atendimento ao doador, eu já tinha explicado para vocês, que é o candidato, né, que chega lá para fazer a doação de sangue. É tudo sigiloso, a entrevista, ninguém pode ficar falando nada. Se você conhece, é tudo sigilo máximo lá. A triadora, na hora que ela está fazendo a triagem clínica, ela relata todos os riscos que tem, se caso o doador está mentindo, porque lá, assim, por exemplo, a gente recebe muito candidato que está interessado apenas em exames. Eles não querem saber se o sangue dele vai para uma criança, se vai para quem for, enfim. Eles querem o exame. Então, a gente lá na triagem, a gente é bem treinado para tentar pegar algumas mentiras do doador, porque a gente consegue pegar saber quando o doador está mentindo, quando ele está ansioso.
enfim. Então, a gente, na triagem de clínica de doador, a gente tenta passar o máximo, né, explicar o máximo para o doador o que vai ser feito com o sangue dele e tentar tirar o máximo dele também, tá? Para evitar que ele esteja negando alguma coisa para a gente, que ele está só interessado realmente em exames, né? Então, esse atendimento ao doador, a gente visa a proteção do doador e do receptor, não é só do receptor, do paciente final, é do doador também. Então, por isso que a gente tem que ser bem treinado, por isso que tem que ser pessoal da área da saúde formado para estar fazendo essas triagens clínicas e, assim, pessoal capacitado. Por isso que é importante a gente ser capacitado e entender o que está acontecendo, tá? Aqui eu coloquei um desenho só de uma doação de sangue. Se vocês separarem bem, é uma agulha bem calibrosa, não pode ser uma agulha fina, porque o tempo de sangria é até 12 minutos, né? Até 13 minutos que pode ser, mas a gente estipula até uns 12, porque depois dos 12 minutos a cascata de coagulação já começa a interferir, então daí começa a ativar a plaqueta, e é uma plaqueta que não vai servir para transfusão. Então, a gente estipula que é 12, 13 minutos no máximo, tá? Que é o tempo de sangria do doador, que é onde a gente retira 450, mais ou menos, de volume de sangue total. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, agora a gente vai falar sobre o processamento, que é mais a parte que eu trabalho, né? O processamento do sangue, que é onde a gente faz a produção de hemocomponentes. Esse sangue doado, a gente vai levar para o setor de processamento, a gente faz uma inspeção na bolsa visual, né? Como lá nosso sistema é todo informatizado, a gente verifica código de barra, numeração da bolsa, se não tem vazamento, se não tem sistema aberto, enfim, a gente tem que fazer uma inspeção visual da bolsa para ver se ela está apta para produção. Eu vou mostrar no próximo slide, mas depois eu vou voltar aqui, só para vocês verem como que é. Ó, não sei se vocês estão vendo, tem a primeira foto aqui, tem uma funcionária que está com uma bolsa de sangue na mão. Essa bolsa já é processada, ela é depois que foi doada, tá? Por processos físicos na centrífuga, por quê? Para a gente produzir hemocomponente, a gente tem que centrifugar o sangue. E esse equipamento que está as bolsas de sangue, parece máquina de lavar, é uma centrífuga refrigerada de chão, porque tem que ser temperatura adequada para a produção de cada hemocomponente, para a gente conseguir separar. Ó. Se vocês olharem direitinho nessa bolsa de sangue, tem a parte vermelha embaixo, daí tem a camada leucocitária que não dá para ver, que é entre a parte vermelha e amarela, e o amarelo é o PRP, que a gente chama, que é o plasma rico em plaquetas, que é um plasma que a gente leva para outra centrifugação para poder extrair a plaqueta. Tá? Alguém tem alguma dúvida da bolsa de sangue? Acho que não, né? Então, ó, no setor de processamento, o que a gente faz? A gente produz os hemocomponentes, a gente faz a liberação, que geralmente é 24 horas após a doação do sangue. Por que é após 24 horas? Porque a gente depende, para liberar as bolsas de sangue, os testes de imunematologia e sorologia, falando da tipagem sanguínea e se os testes para as doenças está tudo ok, tudo negativo, tá? No setor também de processamento, a gente tem o armazenamento, porque cada hemocomponente tem uma sua temperatura de armazenamento, né? Não é assim, vou guardar na geladeira e pronto tudo. Não, cada hemocomponente tem uma temperatura, cada hemocomponente tem uma validade, enfim. Então, por exemplo, quais são os hemocomponentes produzidos de uma bolsa de sangue? A gente produz concentrado de hemácias, plasma fresco, concentrado de plaquetas e crio precipitado. Concentrado de hemácias, geralmente ele é utilizado para correção de anemia, reserva cirúrgica, sangramentos, enfim. Qual que é a validade dele? A validade dessa bolsa vai depender do anticoagulante que vende na bolsa. Hoje, nós utilizamos 2 tipos de anticoagulante, o CPDA1 e o CPE mais o SAG, que é uma solução de açúcar, esse SAG, que dá mais alguns dias de validade na bolsa. Então, dependendo do anticoagulante utilizado, o concentrado de hemácias vai ter validade entre 35 a 42 dias. E a temperatura de armazenamento dessa bolsa tem que ser de 2 a 6 graus. Nem menos, nem mais, porque
sangue é meio de cultura e cresce bactéria, né? O plasma fresco, que a gente utiliza para repor pacientes que têm deficiência de coagulação, repor fator 8, fator 9, enfim. A temperatura de armazenamento dele é menos 20 graus. Ele tem que ficar congelado a menos 20 graus e ele tem validade por 1 ano. Se caso o médico solicitar a gente descongelar e daí suspender a transfusão, a bolsa é jogada fora, porque a gente não pode recongelar a bolsa, por conta do fator 8 degradar, tá? Então, fator 8, o plasma é mais para repor fator 8 mesmo que a gente transfunde. A plaqueta é o hemocomponente mais crítico que nós temos. Por quê? Ela é um hemocomponente que tem validade de apenas 5 dias. Porque o plastificante dela faz troca com o meio. Então, a temperatura de armazenamento da plaqueta é de 20 a 24 graus. Também não pode ser menos, nem pode ser mais. Porque se for mais, vai ter contaminação bacteriana por conta da temperatura de armazenamento e ativa a plaqueta. Então, a validade da plaqueta são 5 dias. E a gente também tem o eucrio precipitado, que é um hemocomponente que a gente transfunde para repor fibrinogênio. Também a temperatura de armazenamento dele é menos 20 graus e a validade dele é de 1 ano também, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação aos hemocomponentes, validade? Fabiana, boa noite, eu tenho. Pode falar. Essa validade que você fala é do momento da doação ou do momento do processamento da bolsa? De armazenamento, essa validade. Porque, assim, a bolsa é assim. Você doa a bolsa, ela vem com uma quantidade de anticoagulante. Por isso que a gente tem que coletar em torno de 450 ml. Esse anticoagulante, ele me garante que a validade do hemocomponente, por exemplo, o hemocomponente hemácias, tem validade de, vamos pôr que é o sagmalitol, tem validade de 42 dias. Porque essa bolsa vem com 3 bolsas adicionais nela. E assim, cada temperatura de armazenamento é um plastificante diferente, é uma composição diferente do plastificante. Então, conforme a gente vai processando, a gente já sabe qual vai ser a validade. Mas é depois de processado, antes não. Antes, se eu deixar essa bolsa de sangue total sem processar ela tem validade de 24 horas, tá? Como sangue total. Por quê? Porque daí vai começar a consumir, começa a quebrar a hemácia, ter lise, então não pode. Você coletou do sangue do doador, o sangue total, a gente tem que separar esse sangue em até 18 horas após a coleta. Daí depois que a gente processa, que separa em hemocomponentes, que cada um tem a sua validade específica. Entendi, muito obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma pergunta em relação ao armazenamento e produção de hemocomponentes? Acho que não, né? Então, eu vou falar um pouco sobre modificação. No setor de processamento, a gente faz modificação de hemocomponentes também. Por quê? O que é isso? É modificar o tipo do hemocomponente. Por exemplo, pacientes que estão em fila de transplante, paciente que é oncohematológico, são pacientes geralmente politransfundidos, que transfunde praticamente toda semana. Então, o que acontece? Eles têm bastante reação transfusional. O que é reação transfusional? Depende, pode ser vários tipos. Pode ser reação alérgica, reação febril, edema. Eu não vou entrar muito nisso, que isso é mais parte de enfermagem e parte médica, mas dependendo do tipo de hemocomponente, pode dar reação neles, porque eles transfundem bastante sangue. Então, dependendo da clínica do paciente, a gente faz a modificação. Quais são os procedimentos de modificação que a gente faz nos hemocomponentes? A gente filtra a bolsa. O que é filtrar uma bolsa? Filtrar, a gente filtra concentrado de hemácias e plaquetas. Qual é o procedimento de filtrar? A filtração que a gente diz é para retirar os leucócitos da bolsa. O leucócito fica na onde? Na hora que a gente separa o hemocomponente? Na hemácia e na plaqueta. A plaqueta, ele fica em menor quantidade, mas fica. Então, a gente tem que filtrar essa bolsa para evitar dar uma reação febril no paciente, tá? Geralmente, paciente em fila de transplante, recém-nascido, oncohematológico, pacientes em quimioterapia,
eles recebem hemácia filtrada, porque eles transfundem muitas unidades, assim, toda semana, tá? Como eles entram em quimioterapia, a quimioterapia destrói todas as células, então, geralmente, a hemoglobina desses pacientes é muito baixa, então, eles têm que transfundir toda semana, e tem semana que eles transfundem umas 3, 4 vezes, então, acaba tendo bastante reação, por isso que a gente filtra para prevenir. Outro procedimento que a gente faz de modificação é lavar a bolsa de concentrado de hemácias. A gente lava com solução fisiológica, tá? A gente retira o plasma excedente que tem na bolsa. Por quê? Quando a gente segrega a bolsa, que nem eu falei para vocês, que a gente produz os hemocomponentes, no concentrado de hemácias fica uma pequena quantidade de plasma. E esse plasma que fica no hemocomponente, no concentrado de hemácias, ele pode dar uma reação alérgica no paciente. Que é o quê? Uma coceira. Daí, enfim, daí a gente parte para lavar o hemocomponente, para retirar a quantidade de plasma que tem na bolsa. Então, dependendo do tipo de reação da clínica e da indicação, a gente faz essas modificações no hemocomponente. Então, a gente filtra, a gente lava, a gente irradia a bolsa. O que é irradiar? Inativar o linfócito. Quem recebe hemácia irradiada? Paciente que está em fila de transplante também, recém-nascido prematuro e paciente com leucemia. Todos os pacientes com protocolo de leucemia recebem hemácia irradiada para não ter a reação de ter aquela doença de enxerto versus hospedeiro, tá? Para o linfócito dele não enxertar a célula dele. Então, esse é mais um procedimento que a gente faz lá no Hemocentro. Apesar que lá no Hemocentro a gente não tem irradiador de células, a gente faz essa irradiação, esse procedimento lá no setor de radioterapia da FAMEMA, tá? Mas a gente faz. Aqui no estado de São Paulo, os únicos lugares que irradia bolsa é o Hemocentro de Marília, o Hemocentro de Ribeirão Preto, Hemocentro de Botucatu e Hemocentro de São Paulo, tá? Nós somos as referências, esses hemocentros são as referências para a irradiação do sangue, porque é muito caro o custo para irradiar o sangue, porque é feito em acelerador linear, tá? A gente também faz um procedimento de alicotagem, que a gente chama. O que é alicotagem? A gente adequar o volume a ser transfundido. Por quê? Uma criança não pode transfundir uma bolsa de sangue cheia. Por exemplo, para a criança é feito um outro cálculo. Tudo bem que isso é médico que faz, mas a gente, como biomédico, a gente sabe o cálculo qual que é o cálculo correto. Quando a gente recebe lá no setor de processamento, por exemplo, uma solicitação de transfusão para a criança pesa 10 quilos e pedem uma bolsa de sangue, a gente não manda, a gente entra em contato com o hematologista de plantão, no caso de hematologista do Hemocentro, né? Daí a gente liga no serviço que está solicitando o sangue e informa que aquela quantidade não vai ser transfundida, porque é muito volume para uma criança. Para a criança, eles transfundem 10 ml para cada quilo de peso. Se uma criança pesa 10 quilos, ela pode transfundir 100 ml. Então, a gente tem que alicotar essa bolsa. Adequar ela, transfundir um pouco desse sangue, passar esse pouco desse sangue para uma outra bolsa para adequar o volume para a transfusão. Tá? Então, esse é o procedimento de alicotagem. Daí, a gente faz o pool de plaquetas. O que é um pool de plaquetas? Pool de plaquetas é nada mais do que juntar, que eu falei para vocês, paciente que tem leucemia, geralmente transfunde uma unidade para cada 10 quilos de peso, aí tanto faz criança como adulto. Então, se um paciente adulto pesa 80 quilos, ele vai transfundir 8 unidades de plaqueta. Então, para ficar mais fácil para a transfusão e não correr risco de contaminação de equipo de transfusão, a gente junta essas 8 unidades de plaqueta numa bolsa única e faz a transfusão. Então, esses são os procedimentos de modificação que a gente tem. E a distribuição, que nada mais é do que a gente aguardar as solicitações pelos hospitais. Por exemplo, o Hospital das Clínicas quer 10 concentrados de hemácia O positivo. Se a gente tiver disponibilidade no estoque, a gente encaminha. Caso não, a gente adequa a quantidade e manda a quantidade que tem disponível. E também, no setor de processamento, que é obrigatório também pela portaria, a gente faz o controle de qualidade de todo o sangue doado.
todo o sangue, não, porque a gente não vai fazer controle de qualidade de 1.300 bolsas. Mas a portaria pede para fazer controle de qualidade de 1% de tudo que a gente produz. Então, se eu produzo 1.000 bolsas de concentrado, eu tenho que fazer controle de 1%. A gente acaba produzindo, fazendo uma porcentagem a mais de controle de qualidade. A gente faz em torno de 100 unidades, a gente faz um N maior de controle de qualidade. Mas tudo que a gente produz lá, a gente tem que testar para ver se está dentro dos parâmetros para a transfusão, tá? Então, aqui, como eu mostrei para vocês, é a bolsa de sangue, né? Depois de processada, o concentrado de hemácias, aqui é uma bolsa ainda de sangue total, não foi separada ainda. Tá a camada embaixo os glóbulos vermelhos, em cima o plasma rico em plaqueta, que leva para uma segunda centrifugação para separar. Aqui do lado é a geladeira, vocês estão vendo, já são as bolsas com os rótulos, né? Essa daqui já está tudo apta para transfusão e para distribuição também. Então, todos os hemocomponentes têm que ser armazenados em equipamentos próprios, né? Com a temperatura adequada, para manter a garantia do sangue, para manter a qualidade do sangue, né? Que nem aqui esses brancos são os freezer, do lado da geladeira. Tudo é controlado a temperatura, a gente tem que verificar a temperatura a cada 4 horas. Se caso der algum problema de equipamento, vier a quebrar, ou a temperatura ficar fora do preconizado, o sangue tem que ser descartado, não pode reaproveitar, por conta de contaminação bacteriana. E os hemocomponentes plasmáticos, que eles são congelados, se quebrou um freezer, descongelou ele, vai tudo para o lixo. Por quê? Não adianta você transfundir um hemocomponente que não tenha qualidade, tá? Então, qualquer problema que dá em qualquer equipamento, a gente tem que descartar o hemocomponente. Alguém tem alguma dúvida? Na parte de produção? Tudo bem. A finalidade da irradiação é inativar o linfócito. Por quê? Porque, assim, como eu falei para vocês, de sangue, de hemácias e plaquetas. Porque, assim, aquele linfócito que a gente tem, como antigamente a gente não irradiava essa bolsa, depois de vários estudos, o que a gente detectou? Que no procedimento de filtração, onde a gente retira os leucócitos, que são filtros que retira de 99,9% a 100% dos leucócitos, como a gente sabe que o linfócito é uma célula bem menor, esse linfócito, ele passa pelas malhas do filtro. É que eu não coloquei nenhuma foto do filtro aqui de plaqueta, mas ele passa por essa malha, o linfócito. E esse linfócito, em paciente que está suscetível à quimioterapia e a transplante, mesmo assim ele estava tendo aquela doença enxerto versus hospedeiro. Eles estavam criando enxerto no organismo deles. Eles estavam rejeitando aquele sangue. E quando eles iam para transplante, eles rejeitavam o transplante. Próprio organismo. Então, depois de vários estudos, a gente começou a irradiar o sangue. Aqui as hemácias não. Ela só inativa o linfócito. E o leucócito também. A gente fez vários estudos para ver qual alteração que ia ter na hemácia, durante o armazenamento, porque depois que a gente irradia a bolsa, ela diminui a validade por conta da agressão da irradiação, né? Porque ela agride a bolsa. Só que a gente detectou que no período de 28 dias, ela não lisa a hemácia, ela não vai interferir na reprodutibilidade da bolsa. Então, a gente fez vários estudos para garantir que a irradiação só vai inativar mesmo o linfócito e não vai alterar a hemácia. Tá? Nada. Então, ó, aqui são os equipamentos que a gente armazena o sangue, como eu mostrei para vocês. Aqui é freezer e ali para trás, aquele da porta transparente, são as geladeiras, tá? Daí, na parte da hemoterapia, o que é mais grave, que a gente acha que é mais crítico, é o transporte de hemocomponente.
que adianta a gente produzir um sangue com qualidade no atendimento ao doador, no processamento, e chegar no transporte, a gente fazer um transporte de qualquer jeito? Porque a gente, aqui no estado de São Paulo, é tudo muito perto, né? Mas lá no norte, o transporte é feito de barco, demora horas, dias, até para esse sangue sair de um serviço no hemocentro até chegar no hemonúcleo. Então, é a parte mais crítica que a gente tem. Então, a gente criou uma portaria só para transporte, a gente não, o Ministério da Saúde. Nós, do Hemocentro, também fomos, né, nesses cursos para a gente discutir o que seria. Eu participei em alguns cursos também para discutir o que poderia ser melhorado no transporte. Então, a gente tem uma portaria só para transporte de hemocomponente, que é do Ministério da Saúde, que é essa portaria 370. Tanto que, ó, já faz tempo que tem ela, está até precisando revisar de novo, mas, assim, não tem muito o que mexer. Ela é de 2014, essa portaria. Então, o transporte é a parte mais crítica. Por quê? Não é só você pegar uma caixa, colocar um monte de gelo e colocar o sangue. Por quê? Porque cada hemocomponente tem uma temperatura de armazenamento. Então, a gente tem que validar esse processo, ver a quantidade de gelo adequada, usar um separador, porque a gente não pode encostar o concentrado de hemácias ou a plaqueta direto no gelo, porque se encostar o concentrado, a bolsa de sangue direto no gelo, vai congelar, vai quebrar essas hemácias, vai ter hemólise. Então, é o processo mais crítico que a gente tem na hemoterapia, tá? Que é o transporte do sangue. Então, a gente, lá do processamento, a gente teve que validar esse transporte de sangue. A gente validou os nossos transportes para até 10 horas. Porém, nessa portaria aí que eu passei para vocês, tem a validação do Ministério da Saúde. Por quê? É uma validação que ela aguenta o transporte até 24 horas. O nosso aqui do Hemocentro, para fornecer para os 62 municípios que a gente fornece o sangue, são 10 horas o máximo, tá? Essa da portaria do Ministério da Saúde é até 24. Por quê? Porque a gente manda sangue para o Brasil inteiro. Por exemplo, mês passado, a gente aqui do Hemocentro de Marília, a gente mandou sangue para Minas Gerais. E nós recebemos agora, no começo desse mês, semana passada, 2 bolsas lá do Hemós, lá do Ceará, para um paciente de Tupã, que é um paciente que tinha um fenótipo super raro. Então, isso tudo é feito via Ministério. Eles mandam a caixa com a quantidade de gelo. Então, não é assim, o transporte, a gente coloca a quantidade de gelo que a gente quer. Então, tudo tem um estudo, a gente faz uma validação do processo para garantir que esse sangue vai chegar com qualidade para o paciente. Lá no outro serviço, por exemplo, o sangue que eu vou mandar, que eu produzo no Hemocentro, que eu mando para a Santa Casa, tudo bem que é um transporte rápido, mas ele tem que chegar com a mesma qualidade que foi feito aqui, que foi armazenado aqui. Então, por isso que a gente faz um processo de validação no transporte, e a gente tem que se atentar muito. E toda vez que a gente tem alguma discrepância de temperatura, a gente não libera motorista, a gente é bem rígido em relação a isso. E isso é uma coisa que toda vez a vigilância sanitária sempre pega na gente, para ver se a gente cumpre a portaria de transporte. Então, a gente acha que é uma coisa boba, mas é uma coisa muito importante, e quem faz essa validação é o biomédico, tá? É só o biomédico que faz. Pelo menos, todos os hemocentros que eu conheço aqui do estado de São Paulo, a validação de transporte é feita por biomédico, e a do Ministério da Saúde também é o biomédico que faz, que ele faz o cálculo do tempo que aguenta, porque tem que fazer os testes na bolsa, de hemólise, de ativação plaquetária, de fator 8, enfim. Então, é uma área muito importante. A gente acha que não dá muito valor, mas é muito importante, tá? Alguma dúvida? Tudo certo. Vamos, então vou passar para o próximo slide, ó. Então, pode ser. Tá, então vou deixar na tela inteira. Tá bom, então. Tá. Então, ó, todo sangue que é doado, né? Porque é assim, ó, que funciona no atendimento ao doador. Não sei se alguém
do curso já foi doar sangue, ela coleta a bolsa de sangue e mais uma estantinha cheia de tubinho, né? De tubo de hemograma, tubo de soro. A bolsa vai para o setor de processamento, o tubinho de amostra, de hemograma e soro, eles vão para os laboratórios de sorologia e imunematologia. Então, passa por uma bateria de exame. A imunematologia é o setor onde é responsável por fazer quais testes? A tipagem ABO e RH desse doador. Ela faz a tipagem sanguínea, ABO e RH, ela identifica se esse doador tem anticorpos irregulares presentes no sangue dele. Ela faz o teste de hemolisina. Por quê? Eu vou dar a hemolisina, eu vou falar por cima, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque é só mais para falar as áreas de atuação, né? A hemolisina, porque assim, por exemplo, o doador O, ele é o doador universal. Porém, a gente faz esse teste de hemolisina, que é para saber o doador perigoso, que é a hemolisina A e hemolisina B, que a gente chama. Se um doador O positivo, por exemplo, ele tem hemolisina positiva para A, então ele é um doador perigoso para A. Por exemplo, o sangue dele é universal O positivo? É universal, para o O positivo, lógico, né? Para os RH positivo. Porém, para o paciente que é A positivo, ele pode ter um risco de ter uma hemólise, porque ele é um doador perigoso. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque depois vocês vão acabar vendo isso. Mas é um doador perigoso para A. Mas esse O positivo a gente pode transfundir em quem? Em paciente B e paciente O. Tá? Então, a gente faz esse teste que é a hemolisina. E a gente faz também a pesquisa da hemoglobina S, que a gente pesquisa para ver como que é a forma da hemácia. Se a hemácia é aquela forma de foice, a gente não pode passar para todos os doadores, para todos os pacientes, desculpa. Por quê? Paciente que tem acidose, recém-nascido, paciente oncohematológico, tem uma chance a mais de ter reação transfusional recebendo esse sangue, tá? Então, a gente deixa esse sangue para o paciente com uma anemia esclarecer, enfim. Esses são os testes realizados pela sorologia, pela imunematologia, tá? Então, a imunemato é um termo que a gente utiliza para detectar as reações imunológicas que tem no organismo. A gente faz qual que é a reação? Reação entre antígeno e anticorpo, nada mais é que isso, né? A gente pesquisa a reação entre antígeno e anticorpo, tá? Faz a tipagem ABO-RH, a pesquisa de anticorpos, o teste da hemolisina e o HBS, tá? E tem as fenotipagens também, que nem eu coloquei aqui, que são dos outros sistemas sanguíneos, pacientes que são imunizados, que tem vai cruzar o sangue do paciente com uma bolsa, dá positivo, daí a gente tem que fazer as fenotipagens para ver qual fenótipo que esse paciente tem para passar a bolsa com a fenotipagem correta para ela. Por isso que talvez a gente pega e fala, a gente vê caso assim, nossa, o paciente é O positivo e não tem sangue para ele. Não é que não tem sangue para ele, o O positivo a gente tem, talvez a gente não tenha aquele fenótipo específico para ele. Por isso que demora alguma transfusão, por isso que atrasa, que a gente não acha sangue, por isso que acontece da gente ter que buscar sangue lá no Ceará, na Bahia, enfim, a gente tem que achar, quando a gente não acha o sangue compatível aqui no nosso serviço, a gente joga no site do Ministério da Saúde, que a gente tem que chamar Hemorrede, e nesse site a gente cadastra os fenótipos raros, daí o hemocentro que tem esse fenótipo, ele fala, entra em contato com a gente e a gente troca informação, isso acontece direto, porque são vários pacientes que têm fenotipagens, né, estendida, e uns fenótipos raros, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Mas assim, vocês sabem meio que classificar quem tem... Tipo assim, por exemplo, eu nasci, aí eu sou O negativo, por exemplo. Pelas essas passagens do SUS e tudo mais, fica registrado. Fica tudo. Que aí eles acabam acionando a gente para solicitar doar, essas coisas assim ou não? Não, mas para a gente saber se você tem esse fenótipo raro, você tem que ser um doador de sangue, né? Ah, só sendo doador. Porque quando a gente nasce, o bebezinho nasce, quais são os testes que é feito tanto no SUS como no particular ou no convênio?
é feita uma coleta de sangue para quê? Para fazer a tipagem sanguínea, que o bebezinho já sai com a tipagem sanguínea do hospital, e um teste de cumbi direto, para ver se o sangue dele tem alguma reação, né? Basicamente isso. Mas para saber dessas fenotipagens, você tem que ser um doador de sangue, porque quando você vai doar sangue, o que a gente faz? Além do ABO e RH, para saber que tipo de sangue você é, o setor de imunematologia já faz uma fenotipagem estendida para ficar no banco de dados, entendeu? Por isso que, assim, alguns doadores recebem ligação, ô, fulano, eu preciso do seu sangue, você pode me doar que dia? Não é que talvez ele só é porque ele é O positivo ou ele é O negativo, talvez ele tenha um fenótipo raro embaixo, ele tem um KID, um Duff, enfim, um fenótipo raro, que é difícil de se encontrar, e a gente precisa daquele sangue com aquele fenótipo para determinado paciente, tá? Entendi. Então, é isso que acontece. Tem doadores lá que a gente não deixa doar, não é que não deixa, a gente só deixa ele doar quando o paciente precisa. A gente sabe que a patologia, o paciente vem a cada 2, 3 meses transfundir. Então, a gente não deixa o doador doar direto. Ele espera a gente ligar e solicitar a doação dele. Por quê? Porque você não pode doar sangue todo mês, o homem só pode fazer 4 doações no ano, com um intervalo de 60 dias, mulher são 3 doações, com intervalo de 90 dias. Então, tem alguns doadores que esperam o nosso retorno, por conta desses fenótipos raros, tá? Então, ainda tem mais essa também. Além de tudo isso, né, a gente tem o estoque baixo, mas a gente precisa do sangue, porém, eles aguardam a gente estar solicitando, tá bom? Perfeito, beleza, obrigado. Então, ó, outro teste que a gente faz é a sorologia, né? Que são testes de triagem que a gente detecta doença, que são transmitidas pelo sangue. Então, são testes que têm uma alta sensibilidade e uma boa especificidade. Quais são os testes que a gente faz de sorologia, né? Hoje a gente faz teste para HIV, sífilis, Chagas, hepatite B e C, HTLV 1 e 2 e o NAT. O teste do NAT não é feito aqui em Marília. A gente coleta essa amostra do doador, a gente encaminha para Ribeirão Preto, que é o centro aqui do estado de São Paulo que faz. Tá? Então, Marília, Bauru, Rio Preto, todo mundo manda para Ribeirão Preto, que é o laboratório que tem lá, porque é um teste muito caro. Esse NAT é o teste que a gente repete para confirmar hepatite B e C, HIV e sífilis. Não, sífilis não. Hepatite B e C e o HIV, tá? Então, esses são os testes realizados para sorologia. Tem gente que vai doar sangue que acha que vai fazer colesterol, glicemia, essas coisas. Não faz. Os testes são esses, são testes imunematológicos e sorológicos. Exames de patologia clínica não é realizado na doação de sangue, tá? Então, são esses testes que nós realizamos lá para a doação de sangue. E depois de tudo isso, que saiu os resultados, está tudo negativo, a sorologia, tem a tipagem sanguínea, você não tem nenhum anticorpo, a gente libera esse hemocomponente e faz a transfusão de sangue. A transfusão de sangue, ela é clínica, é o médico que solicita. Porém, se a gente vê que tem alguma discrepância, paciente com 12 de hemoglobina, o médico quer transfundir, a gente não vai liberar, a gente passa para o hematologista. Então, a gente como biomédico, que está na bancada para preparar uma transfusão de sangue, tem que ter esse olhar crítico e saber explicar para o médico hematologista o que está acontecendo, tá? E também a gente tem que avaliar as reações transfusionais, que foi o que eu passei para vocês lá atrás. Conforme a reação transfusional que tem, a gente vai fazer a modificação no hemocomponente para adequar para o paciente, tá? Então, a transfusão de sangue é mais, em si, o ato transfusional é enfermeiro que faz, mas a gente tem que saber avaliar o pedido na hora que chega para a gente, para poder preparar esse hemocomponente. E se caso tem alguma reação, o que a gente vai fazer de modificação nesse hemocomponente? Então, esse é o olhar crítico que o biomédico tem que ter nessa parte de transfusão de sangue, tá? Daí o resto é parte de enfermagem e médico mesmo. Não tem o que a gente fazer, que é controlar a infusão, temperatura, pressão, enfim, tá? Alguém tem alguma dúvida? Outra coisa que nós fazemos, alguém tem alguma dúvida?
Tá. É o controle de qualidade, que eu já tinha falado para vocês, né? Que a gente faz o controle para verificar se os hemocomponentes estão aptos para transfusão. Que a gente verifica o que nos hemocomponentes? Contagem de plaqueta, pH das plaquetas, contagem de leucócitos, hemólise, hematócrito, hemoglobina, fator 8, fibrinogênio, enfim, esses são os testes realizados. E cultura microbiológica que a gente faz também no hemocomponente, que é a parte mais crítica, né? Porque como o sangue é meio de cultura, a gente tem que fazer esse teste para ver se está crescendo bactéria ou não no hemocomponente. Então, essa é a função do controle de qualidade. E também, o controle de qualidade, ele faz os testes de todos os insumos e kits que a gente utiliza na transfusão. Por quê? Não é só a gente saber que está tudo ok, o sangue e os exames. A gente faz os testes dos kits para ver se o anticoagulante na bolsa está ok, se aquele anti-A que vai fazer a tipagem sanguínea, ele está funcionando mesmo. Então, a gente faz alguns testes, que isso cada laboratório faz o seu, tá? Então, cada laboratório não, o controle de qualidade faz esse teste para cada laboratório, sorologia, imunemato, atendimento ao doador e processamento, tá? Então, essas são as obrigações do controle de qualidade. Outra área de atuação que o biomédico tem que participar no hemocentro, que é a parte mais crítica, é validar os processos, para ver se tudo aquilo que a gente está fazendo está tudo certo. E é o biomédico que é responsável por isso, que é o procedimento de centrifugação, tanto da bolsa de sangue como do tubinho de amostra, do hemograma ou do soro, modificação de hemocomponentes, qualificação térmica, congelamento, armazenamento e rastreabilidade. A centrifugação é a produção do hemocomponente em si. O que a gente tem que verificar? Rotação de centrífuga, tempo de centrifugação, temperatura de centrifugação. Então, a gente tem que validar todo esse processo, para ver se o hemocomponente vai sair, por exemplo, com hematócrito, o concentrado de hemácias vai sair com hematócrito dentro do preconizado na portaria, tá? Então, a gente faz esses processos. Qualificação térmica, a gente vê se a geladeira está ok, está mantendo as temperaturas. O congelamento do plasma, por exemplo, está sendo eficaz. Armazenamento. Então, a gente tem que validar todos esses processos. E rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? Além de ter os padrões rastreáveis de todos esses processos de validação, a gente tem que ter rastreabilidade do sangue doado e do sangue transfundido. A gente faz processo de rastreabilidade disso também. Por exemplo, José da Silva tomou sangue da Maria Souza. Teve alguma reação? Esse paciente teve algum exame positivo? A gente tem que rastrear tudo. Então, isso é atuação do biomédico, tá? Faz validação de transporte, calibração de equipamento. E a gente analisa os laudos da metrologia também. Por que a gente tem que calibrar os equipamentos? Os equipamentos a gente calibra para ver se está certo. Se a pipeta está pipetando de 10 microlitros, está pipetando realmente os 10 microlitros. Se a centrífuga está rodando a 2.000 RPM. Então, a gente tem que calibrar todos os processos, todos os equipamentos, tá? E a gente valida todos esses processos, tá? Então, essa é mais uma área de atuação do biomédico. E tem crescido bastante essa parte de validação por biomédico, porque é uma área que está crescendo muito e os profissionais são bem, se eu for falar a palavra, é pobre, para falar assim. A maioria dos biomédicos não sabe o que é uma validação. Ela é uma área bem importante e a gente tem que fazer a validação de tudo. Tudo que a gente faz lá no Hemocentro, a gente tem que validar todos os processos. E assim, a gente não tem profissional muito habilitado para isso. Então, a gente está estudando bastante, todo mundo faz lá no, assim, que nem eu faço, a menina do controle de qualidade, da Imunemac, todo mundo está se ajudando e estudando bastante para fazer isso, porque é uma área que está crescendo bastante, tá? Que é a área de metrologia, que é calibração, transporte, enfim. Alguma dúvida? Eu tenho sim, Fabiana. Pode falar. Nessa parte de hematoterapia, para começar a trabalhar, seria uma pós-graduação ou seria especialização? Já que os biomédicos são bem pobres dessa área, vamos dizer assim.
É que, assim, a gente tem pós-graduação e tem a especialização. Depende, porque na hora que, assim, pelo menos para contratar, a gente pede uma especialização ou após, é o que a gente pede. Né? Porque não é que é pobre, é que, assim, pelo menos eu, na minha formação, eu vou falar da minha formação, eu tive, acho que, 3 aulas de banco de sangue. E a minha aula de banco de sangue, na época que eu fiz faculdade, foi aprender a fazer a tipagem ABO-RH e a pesquisa de anticorpos, mais nada. A gente não aprendeu nada de produção de bolsa. O que eu aprendi foi no meu estágio que eu fiz no Hemocentro e na pós-graduação. Entendi. Então, apesar de ser uma área escassa, assim, é recém-formado que tem interesse, né, nessa área, eles geralmente não contratam. Não, contrata sim. Ah, Contrata, e a contrata? gente contrata, mas assim, a gente dá preferência para quem tem uma especialização, né? E o Aliás, lá Hemocentro daqui faz essa especialização? a gente fazia, daí parou, porque como era verba do SUS, daí cortou o ano passado. A gente tinha o curso de hemoterapia lá, né? Daí cortou. Entendi. Obrigado. De nada. E para fazer estágio no Hemocentro, você falou que tem que fazer uma prova, né? Então, mas está suspenso, esse ano está suspenso o estágio. Era uma especialização de 2 anos que a gente tinha lá. A pessoa fazia prova, ganhava uma bolsa de um salário mínimo, que pagava pela Secretaria da Saúde, né? E ela ficava 2 anos fazendo esse estágio no Hemocentro. A gente chamava de aprimoramento. Fazia 2 anos, você ia passar por todos os setores da hemoterapia. Hoje, está suspenso. Tem projeto de voltar isso ano que vem. Porque tinha no Hemocentro de Marília, em Ribeirão Preto e em Botucatu, esse aprimoramento na área de hemoterapia. Por enquanto, esse ano está suspenso. A gente tem esperança que volta o ano que vem, esse aprimoramento, né, com os alunos da biomedicina. Mas é bom que aprende bastante. A maioria dos aprimorandos que fizeram esse aprimoramento, a maioria, todos estão trabalhando na área de hemoterapia. Porque acabam gostando, né? Porque é uma área interessante e a gente tem pouco contato. Esse ano parou por causa da pandemia? Esse ano não teve verba do SUS para pagar, da Secretaria da Saúde, que a prova geralmente é feita em outubro. Que nem para o ano que vem seria feito agora. Esse ano também não foi cancelado, porque ganha uma bolsa ao aluno, né? Então, para o ano que vem está fechado, tá? A gente está com esperança que no ano que vem ela volte, porque todos os serviços todos os hemocentros fizeram um documento para a secretaria relatando a importância desse aprimoramento para o biomédico, para a formação, né? Para aprendizado mesmo, e para também como mão de obra. Então, tem um projeto para abrir o ano que vem esse aprimoramento de novo. Mas para o ano que vem, assim, 2022, tá? Eu achei bem interessante essa. Não, ela é. Eu não posso nem falar nada, porque eu tenho 19 anos que eu trabalho nessa área. E outra parte, pode continuar? Tá acabando, tá? Pode falar. Certo, certo. Sim, sim, com certeza, com certeza.
Ah, é bem legal, sabe? Ah, quem sabe? É, não, com certeza. Sim, ah, com certeza. É isso porque eu ainda falei assim, bem singular. Se eu fosse aprimorar muito, porque eu já. Não, porque a gente dava aula na pós-graduação, né? E era 2 anos. E era assim, cada um tinha sua área, enfim. Mas assim, o pessoal gosta bastante. Depois que começa a trabalhar com a hemoterapia, tem gente que se descobre. Tá? E, não, imagina. Ó, e outra coisa que a gente tem que fazer é indicador. Isso aí é uma coisa que a portaria pede também. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter os indicadores de produção, de distribuição. Por quê? Isso aí dá um norte para a gente, para ver se a gente está trabalhando certo. A gente faz esses indicadores para a gente ver, por exemplo, na produção. Por exemplo, esse mês, vamos dizer assim, atendeu 2.000 doadores e 400 foram rejeitados na triagem. Daí a gente, como biomédico, chama a enfermeira lá da coleta, a gente vai conversar com ela. O que está acontecendo para você estar bloqueando tanto doador? Daí ela fala, olha, promiscuidade, medicação, vacina da gripe, em época de. Então, a gente tem esses indicadores para a gente ter um norte do que está acontecendo em cada setor. Por exemplo, se eu começo a descartar, eu começo a produzir um componente, descarto bastante plasma. Por que você está descartando plasma? Ah, olha, é volume baixo. Ah, volume baixo é problema na centrífuga. Então, eu vou ter que validar meu processo de novo, calibrar meu equipamento. Então, tudo, uma coisa está ligada com a outra. Tá? Então, que eu estou falando aqui, indicador. Ah, mas indicador para um biomédico. Então, uma coisa está ligada na outra. Indicador, processamento, validação, calibração, enfim. Então, uma coisa puxa para o outro e é o biomédico que faz, tá? Então, por isso que a gente tem esses indicadores. Isso também pede na portaria. Na verdade, antigamente eles marcavam como estatística, hoje é indicador, para a gente ter um norte e saber o que caminho a gente vai seguir, que rumo que a gente vai seguir, no que está dando errado, tá? Então, esses são os indicadores, os biomédicos também que faz. E obrigada. Eu acho que era mais isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. Se caso tiver dúvida, pode estar perguntando, que eu estou aqui para isso. Sim. Ah, tá. Obrigada. Se alguém. Foi muito boa a aula, eu gostei. Ai, obrigada. Tô meio descabelada. Obrigada, viu, Fabiana? Tenho certeza que você inspirou muita gente aí. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Tá Ai, bom? obrigada. Seu conhecimento, com tudo. Muito obrigada mesmo. Ai, obrigada eu.
Ó, então, o que tem que ler que rege a hemoterapia é a portaria de consolidação 5. Tem ela, tem a RDC 57. Eu só não vou saber o ano certo. Então, tem um aplicativo que o Hemossi lançou, o Hemocentro do Ceará. Eu até estou seguindo, é super legal, que chama Educa Sangue. Ele fala sobre assim, transfusão de sangue, sobre fenotipagens, mas sobre a parte transfusional. Então, é mais voltado para imunohematologia e transfusão. Parte de processamento e atendimento ao doador, não. Daí, eu, geralmente, sempre quando eu vou buscar alguma dúvida, algum artigo, tem um livro que chama Banco de Sangue. Eu só tenho que depois pegar o nome dele certinho, que eu não está comigo, está lá no Hemocentro. Mas ele chama Banco de Sangue, Fundamentos em Banco de Sangue. Então, esse livro ele é ótimo para sanar as dúvidas. Daí, de imunemato tem o Harmony, que é um livro bem antigo, mas ele é ótimo também. Ele explica tudo sobre os grupos sanguíneos, as fenotipagens, os testes. Então, tem vários livros. Eu tenho todos esses livros lá, só que eu deixo tudo lá no Hemocentro, que quando eu preciso tirar alguma dúvida, eu estou lá, né? Mas, assim, a gente tem bastante livro, né? E tem agora esse aplicativo, que chama Educa Sangue, que ele esclarece bastante. Ele é bem legal. Sim. E tem um também que é de imunemato, que eu acho que é um curso da Biorad. Mas isso aí eu acho que é para quem já tem que estar um pouco trabalhando na área. Que ele entra na parte de testes de imunematologia. Ele explica o que é um grupo sanguíneo, reação, porcentagem de fenótipo. Daí eles fornecem o equipamento. É sempre assim, mas enfim. Mas a Biorad lança tem uns cursos bem, bem legal também. E a gente lá no Hemocentro, uma vez ao ano, geralmente é no final do ano. Agora, esse ano eu não sei como vai ser. A gente faz um curso que é para a região, né? Que a gente atende 62 municípios. Que é um curso. A gente dá várias palestras sobre a produção, sobre a hemoterapia. E sempre é aberto para os hospitais, lógico, né? Que a gente atende, e para quem quiser participar, né? Então, a gente sempre faz. Esse ano a gente não sabe como vai ser ainda. A gente não definiu por conta da pandemia. Mas a gente sempre tem. E a gente sempre faz palestra também lá no Hemocentro para esclarecer dúvida. Porque, assim, a gente vê que a nossa região é muito pobre. Geralmente, nas agências transfusionais, assim, dos serviços da região, está começando a entrar biomédico agora. Que geralmente era só técnico de enfermagem que trabalhava. Ele tinha que resolver tudo. E era assim... passa O negativo em tudo. Daí vinha aquele paciente para a gente ver o que aconteceu, porque ele teve reação do sangue. Ai, transfundiu errado, era aquele negócio, sabe? Então, a gente agora está orientando aos serviços, colocar profissional capacitado, né? Com certeza. E, desculpa interromper, mas falando em pobreza, esse geralmente é de graça essas palestras ou não? Sim. A gente não pode cobrar. É tudo gratuito, né? É tudo, lá a gente é SUS, então a gente não pode. Né? Obrigado. Mas entendi. é de graça, Elas são tá? divulgadas aonde? Não entendi essa pergunta. Onde são divulgadas quando vai ter essas palestras? No site do Hemocentro. Só entrar no site da FAMEMA e clicar Hemocentro de Marília. Daí a gente tem essas... Daí tem palestra. Geralmente é em dezembro, que é o curso que a gente faz, que é para a região toda. Beleza. Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Na parte da triagem, né? A gente consegue, indo lá no Hemocentro, dá para saber se podemos doar ou não? Porque eu já fui, acho que, rejeitado uma vez no banco de sangue lá da minha cidade por ter IMC abaixo do peso.
certo? Então, lá dá pra fazer todos os cálculos, tudo certinho? É lá na triagem. Na hora que você chega para doar, você tem que levar um documento oficial com foto, né? Porque sem um documento não pode. Você vai passar primeiro por um teste para ver se você está com anemia, né? Que a gente chama de hematócrito, que é o teste através da punção do dedo, né? Faz com um capilar o teste, daí vê se está com anemia ou não. A gente pesa, faz a aferição da temperatura e verifica a pressão. Depois disso, vai para essa triagem clínica, que é onde é o pessoal formado que faz, tá? Que, no caso, é enfermeiro, biomédico ou médico. Que é feito um questionário, que é mais ou menos umas 80 questões, que pergunta tudo. Se você já viajou para Nordeste, por quê? Por conta de malária, quantos parceiros, doença sexual, está alimentado, enfim, é um questionário extenso que a gente tem que saber tudo da vida do doador. Porque esse sangue vai ser transfundido em uma bolsa, um doador, a gente passa em 3 pessoas diferentes esse sangue. E também, eu esqueci de falar para vocês, nós aqui do Hemocentro, a gente manda o plasma fresco, que é aquele hemocomponente congelado, que eu tinha falado para vocês, a gente manda para a Hemobras, apesar que está suspenso, porque deu aquele negócio, né, no Jornal Nacional, lá no Fantástico, jogando dinheiro pela janela por conta do plasma. Mas a gente mandava plasma para a Hemobras e para a Octafarma. Para quê? Para produzir o fator liofilizado, albumina liofilizada, fator 8, fator 9, fator 7. A gente é qualificado, a gente é um dos hemocentros qualificados no Brasil para enviar plasma para a indústria, tá? Então, eu tinha esquecido de falar para vocês, estou retornando aqui, só para vocês ficarem cientes que, assim, a gente manda também, tá? Obrigada. Obrigada, tá? Estou à disposição. Se precisar. Então tá, obrigada, tá? Boa noite. Boa noite, gente.